Salve, salve, torcedor do Philadelphia Eagles! Chegamos para mais um episódio mais do que especial, porque hoje nós vamos falar sobre o mais novo Philadelphia Eagle. Seja bem-vindo, Jihad Campbell. Eu estou aqui com o Antônio Oliveira para falar sobre o mais novo jogador dos Eagles. Vindo de South Jersey, hein? De Nova Jersey, a 10 minutos do NovaCare Complex, foi onde nasceu o Jihad Campbell. O cara é torcedor do Philadelphia Eagles e ainda por cima é um baita de um jogador. A gente tá aqui pra contar um pouco da história dele e por que a gente acha que essa foi uma grande escolha pra gente. O Antônio tá feliz da vida, né, Antônio? Gostei demais, Ale. Gostei demais. Uma escolha que pegou a gente de surpresa, né? Nos nossos podcasts, os previews. A gente não citou o Jihad Campbell porque realmente ninguém esperava que ele fosse sobrar ali no range do Eagles. É um jogador que eu gosto muito, muito. Tem muita coisa para falar sobre ele, né? O podcast é especial para ele. E ainda bem que a gente não falou dele na prévia, porque não fica repetitivo, né? A gente tem um assunto totalmente novo para abordar. E, cara, um grande jogador aí adicionamos. E tô muito feliz. Vamos falar um pouco sobre ele aí. Vamos lá, vamos destrinchar aqui essa escolha. Bom, basicamente, gente, os Eagles jogaram no seguro ontem, não fizeram grandes movimentos, esperaram realmente o draft desenrolar. E aí, um breve comentário aqui, a gente se diverte com o mock draft, a gente se diverte com as análises, mas a grande verdade é que quando chega na hora, as avaliações dos times diferem muito das avaliações dos especialistas muitas vezes, e muitas vezes tem time que faz merda. É basicamente isso, né? A gente viu o Chicago Bears, por exemplo, escolhendo um tight end na escolha 10, né? E o valor posicional ali, por exemplo, não faz nenhum sentido. A gente viu os Chargers escolhendo um outro running back que não era o Ashton Jeanty na primeira rodada também, numa escolha mais tardia, é verdade, mas essa escolha até casa um pouco com a nossa história, porque os Eagles tentaram várias vezes subir no draft e todo mundo estava imaginando que os Eagles iam atrás do Malachi Starks, que saiu pro Baltimore Ravens, né? Foi o que a gente falou, né? Exato. E depois, na entrevista coletiva, o Howie falou, não, nós estávamos tentando subir pra pegar o Jihad Campbell. E aí, como a gente não conseguiu negociar, a gente teve que esperar pra ver o que ia acontecer. E ainda bem, ele sobrou pra gente. Então, o Jihad Campbell, só pra vocês terem uma ideia, é um cara que é considerado talento top 10, top 15 nesse draft, tá? E a gente vai falar um pouco sobre ele agora. Bom, quem é o mais novo linebacker do Philadelphia Eagles, Jihad Campbell? Ele veio da Universidade de Alabama, 21 anos de idade só, novo. Ou seja, o contrato dele, dos 4 anos, vai acabar com ele tendo 25 anos, né? Super jovem ainda. 1,91, 110 quilos. Na última temporada, lá no college football, 117 tackles, 5 sacks e 2 fumbles forçados, além de uma interceptação. Ele foi All-SEC, ou seja, foi do time da conferência da SEC, que é a conferência mais forte lá do futebol americano universitário. E ele tem uma história muito legal, porque ele é nascido em Erie, New Jersey, a 15 minutos do NovaCare Complex. Ele é torcedor do Philadelphia Eagles, inclusive comemorou a escolha do Devonta Smith. A galera já desenterrou lá os tweets antigos dele. E ele jogava na Timber Creek High School antes de ir para a AMD Academy. Para quem não conhece a AMD Academy, a AMD basicamente é uma escola preparatória para o college, só que ela é destinada aos melhores jogadores dos Estados Unidos. Então a AMD, você pode dizer que é um time universitário, só que de high school. É isso, tá? A AMD é um time muito, muito forte. É uma estrutura montada para o jogador de futebol americano que vai pro próximo nível, ou de basquete, enfim. Mas a AMD é absurda. Dito isso, ele foi para Alabama como um edge rusher. Ele era um defensive end. Só que quando ele chegou em Alabama, ele encontrou pelo caminho Will Anderson Jr., Dallas Turner, grandes jogadores que ocupavam a posição. E aí, os próprios técnicos, né, de Alabama olharam e falaram assim, cara, a gente não pode deixar esse cara no banco. Vamos usar ele como linebacker fora da bola. E o que eles descobriram é que o Jihad Campbell era capaz de muito mais que isso. Ele é verdadeiramente um canivete suíço. O cara é um tipo de jogador que você pode colocar em qualquer posição ali no front seven e ele vai jogar bem, ele vai produzir. E em 2024 ele teve a oportunidade de ser titular full e ele destruiu. Basicamente ele destruiu. É isso que a gente pode falar. E o Jihad Campbell era considerado um dos melhores talentos dessa classe, só que ele teve uma lesão no ombro
na temporada passada. Ele fez uma cirurgia, tá se recuperando. E o Howie Roseman falou sobre isso. Ele falou, olha, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com ele no Combine, nós avaliamos o histórico médico dele, e os médicos do Philadelphia Eagles deram o ok, o sinal verde. Ele não tem nenhuma preocupação para longo prazo. Então, o que se imagina é que ele vai chegar na NFL contribuindo, tá? Os Eagles fizeram uma pequena troca, né? O Antônio vai falar um pouco mais sobre isso, para subir ali para a escolha 31. Foi uma escolha, uma troca rápida ali com os Chiefs, que tinham a escolha de cima. A escolha 31, não sei porquê. E a gente tem a mais nova arma do Vic Fangio aí, meu querido Antônio Oliveira. Ale, a gente trocou uma quinta rodada, né? Se eu não me engano, foi a 164. A gente tinha 4 quintas rodadas, ou seja, um valor completamente tranquilo para se pagar. O Eagles estava com muito medo de não conseguir o Jihad Camp. Tentou trocar com Chargers, com Packers, só recebeu nãos. E aí falou, mano, se alguém trocar na minha frente, hoje eu não durmo, né? Aí ele foi garantir logo a 31ª escolha. E o Chiefs aceitou, né? E conseguimos trazer esse excelente jogador, o Jihad Campbell. Cara, o Jihad Campbell é um linebacker feito em laboratório, sério. Ele é um protótipo perfeito da posição. Rápido, atlético, consegue jogar em todos os lados ali da posição do linebacker, né? Pode ser outside linebacker, pode ser middle linebacker. Joga de edge, como você falou, ele começa a carreira dele no futebol americano como edge. Então, tipo, eu acho que esse é o principal ponto do Howie amar tanto ele, essa versatilidade. Acredito que o Eagles pensa em usar ele muito como edge. Eu vi alguns tweets sobre isso, com a transição que o Micah Parsons fez de off-ball linebacker para edge. Eles têm um tamanho parecido, peso parecido, envergadura parecida. Então, não estou dizendo que ele vai ser o Micah Parsons, pelo amor de Deus. Mas o Eagles projeta fazer algo parecido na minha visão. Até porque a gente tem o Nakobe Dean e o Zach Ball, né? Aí o Nakobe Dean tem a lesão dele, a gente não sabe qual é a gravidade, se ele vai voltar bem, se vai voltar mal, enfim. Aí a gente já tem essa segurança também. Já que Campbell pode começar ali como linebacker, depois pode fazer a transição. Enfim, é um canivete suíço mesmo, como você falou. O Vic Fangio pode usar de diversas formas. Eu tô muito animado com o que ele traz para o esquema. O Vic Fangio gosta também de usar esses linebackers que de última hora chegam na linha e fazem uma linha de 5, que foi o que o Zach Baum fez bastante. O Jihad Campbell pode fazer isso perfeitamente. Acho que ele foi feito para isso. Então, cara, muito animado. O único asterisco da escolha é realmente a lesão no ombro, que se não fosse isso, ele não sobraria pro Eagles. Basicamente é isso. Ele tem esses problemas médicos aí que, cara, o Eagles tá numa posição que pode ter esse risco. Na 31, um cara com esse potencial, que vai ficar aqui por 10 anos, pô, deixa ele se recuperar. Quando ele estiver inteiro, ele vai ajudar muito, com certeza. Tô muito feliz, Ale. É um cara que já vi muito vídeo hoje. Acordei vendo vídeo, tomei café vendo vídeo, vou almoçar vendo vídeo e tudo que eu vejo dele é positivo. Tem algumas questões na cobertura, até porque ele era Edge, né? Então, tipo, ainda é um projeto assim desenvolver, mas já foi bem ok na cobertura. Então, eu acho que é um cara que só tudo que estão dando para ele novo, ele tá assimilando bem e melhorando. É um projeto a ser lapidado que já tá bem lapidado. Então, um cara muito animado com a escolha, de verdade. Eu também gostei muito. Pra você ter uma ideia do que a gente tá falando aqui, isso aqui é sacanagem. Pra quem não conhece o Relative Athletic Score, foi uma forma de medirem o atleticismo dos jogadores que entram na NFL através do draft, né? Quando você tá avaliando o jogador ali, você compara ele posicionalmente, tem toda uma fórmula, eu não vou me estender muito aqui pra gente não se perder, mas basicamente é o seguinte: quando você tem um jogador, você avalia ele com base nos resultados dos testes do Combine, e aí você sai com um valor de 0 a 10 para atleticismo do jogador, que é a pontuação atlética relativa. Essa é a tradução literal aqui de Relative Athletic Score. Mas só pra vocês terem uma ideia, o Jihad Campbell, eu falei de 0 a 10, né, Antônio? O RAS dele é 9.88. 9.88, tá? Segundo o pessoal do Relative Athletic Score, ele é o 41º no geral entre 3.204 linebackers de 1987 a 2025. Vocês têm noção o que é isso? O cara é um
uma aberração da natureza, mano. Basicamente, tá? E o Howie Roseman falou sobre isso. Ele falou que foi uma escolha fácil, que os Eagles tentaram, de fato, subir com os Chargers e também com os Packers pra escolher o Jihad Campbell. Eles não queriam outro jogador. Eles estão confortáveis com o histórico médico dele e ele não está sendo draftado, ele já falou isso, por conta de, por exemplo, substituir o Nakobe Dean ou qualquer coisa do tipo. Eles draftaram o Jihad Campbell porque eles veem nele uma arma que pode ser usada em várias posições no front seven. Então, é um cara que pode aparecer como um inside linebacker, como um off-ball, né? Um cara que fica longe da bola, como um edge, como um cara que vai complementar essa frente defensiva dos Eagles. E o Howie falou ontem que a referência dele pro Jihad Campbell foi o Micah Parsons e o Abdul Carter. Abdul Carter que saiu ontem na terceira escolha pros Giants, né? E o Micah Parsons, que é jogador do Dallas Cowboys. Eu não tô dizendo aqui que o Jihad Campbell vai ser o Micah Parsons ou vai ser o Abdul Carter, tá? Agora, o potencial tá lá, as ferramentas físicas estão lá e principalmente, isso é o mais importante, a produtividade no nível mais alto do college football tá lá. Isso sem sombra de dúvida. Ele foi o melhor jogador dessa defesa de Alabama na última temporada e ele foi realmente assustador. Cara, você vê os highlights dele, assusta, de verdade. O cara é muito grande, muito rápido, muito forte. É muito bom ver highlights de linebacker, velho. Cara, tem um lance dele em que ele tá correndo pra tentar sacar o quarterback e o running back vai dar aquele cut block, né? O cara entra na coxa do jogador, né? Porque ele sabe que não vai aguentar com ele de pé, então ele vai por baixo. Ele explode o cara sai voando. Eu nunca vi isso. É uma coisa assim, é uma aberração, de fato, né? E só pra vocês terem uma noção aqui, como a gente não tá sendo engenheiro de obra pronta e elogiando a troca por nada, né? Só porque aconteceu. Pra vocês terem uma ideia das avaliações gerais aqui de alguns especialistas e sites. Daniel Jeremiah, que é um grande especialista de draft. O Jihad Campbell era o número 12 no geral entre talentos desse draft. No Pro Football Focus ele era o 13º. No The Ringer ele era o 11º. Pro Todd McShay ele era o 11º também. E os Eagles pegaram ele na escolha 31. Ou seja... O trabalho foi feito. Né? O trabalho foi feito. E foi um baita roubo, né? A gente conseguiu pegar ele numa escolha super baixa e com relação ao ombro dele, ele vai se recuperar e acho que deve produzir legal. Quanto aos outros jogadores que a gente tem nas mesmas posições, edge, linebacker, eu acho que o Jihad Campbell, ele chega numa situação bem confortável, né, Antônio? Porque hoje ele não precisa ser titular como linebacker, a gente tem Nakobe Dean e Zac Baun. Hoje ele não precisa ser titular como edge, a gente tem outros jogadores que podem atender, jogadores que já têm rodagem na NFL, por exemplo, o Nolan Smith, a gente tem agora hoje o Larry Ushi, a gente tem o Jalix Hunt, a gente tem o Bryce Huff, querendo ou não. Então, ele vai ter oportunidade... Por que você riu quando eu falei querendo ou não? Mas a gente tem jogadores que vão poder fazer essa função enquanto o Jihad Campbell aprende. Mas eu vou te falar uma coisa, Antônio. Eu acho que ele vai chegar tendo boas oportunidades de jogar, viu? Também acho, Ale. Eu tô muito animado com essa possibilidade dele ser um edge. Vou falar de novo isso aqui. Não é querendo que ele seja o Micah Parsons, mas, cara, lembra, velho. Lembra o jogo do Micah Parsons antes dele virar um edge, assim. O Micah era mais rápido que ele, mas ele também é explosivo, ele também é físico, atleta. A envergadura muito parecida. E, cara, se der certo, velho, vai adicionar demais pra gente, demais. E o outro ponto, um dos jogadores que iam nessa linha era o Jalen Walker, né? Que eu tenho até um receio contra ele por causa do tamanho. Ele é menor do que o Jihad Campbell e o Micah Parsons. E, cara, eu tinha um certo medo dele, desse a escolha do Eagles. Acho que, tipo, na 32 tava paga. Eu escolhi ele no mock, inclusive. Mas eu não vejo ele como com aspecto físico ideal para ser um edge. E, pô, a gente tem o Nolan Smith que já não é tão grande. Ele ainda é menor que o Nolan Smith, menor que o Jihad Campbell. E como linebacker, ele também não era tão desenvolvido assim. Então era um projeto mais cru, eu achava, na minha visão. E o Jihad Campbell, ele é melhor linebacker que o Dylan Walker, linebacker, e pode vir a ser um melhor edge com mais atributos físicos para ser melhor edge.
Então, cara, eu gosto mais da pick do Gerard Campbell do que se fosse o Jalen Walker, que também seguiria a mesma linha de um jogador híbrido de linebacker e edge. Então, cara, muito animado ali. Muito animado. Dá pra ver como eu tô animado. Não, gostei muito também. E você quer informações, Antônio? Você quer dados? Eu tenho dados aqui pra te trazer. Manda, manda. Em 2024, foram 20 pressões, 8 sacks, 10 hurries, ou seja, 10 momentos em que ele acelerou o quarterback adversário a jogar a bola. Ele teve 89 tackles, perdeu 5,9% dos tackles que ele fez para um linebacker que fez 114 tackles totais, né? Os 89 foram solo, então não é muita coisa. Ele teve 30 targets contra ele, ou seja, 30 tentativas de passe, só permitiu 170 jardas. Isso é absurdo, pô. E interceptou uma bola e teve 2 passes quebrados. Ou seja, cara, ele é realmente um jogador que pode ser colocado em outras posições e vai dar certo. Ele vai produzir. Eu gostei muito da escolha. Achei que o Howie maximizou o valor da escolha que ele tinha. Eu também acho que o Howie tentou subir no draft porque realmente ele não enxergava tantos jogadores com capacidade de primeira rodada. Ele falou isso, né, algumas vezes antes do processo de draft. Ele também deixou claro ontem que o alvo dele era o Gerard Campbell o tempo todo. Então, ao contrário do que a gente imaginava, ele não via o Malachi Starks, por exemplo, como uma força ali de primeira rodada, né? Então, assim, talvez até visse, mas não teve oportunidade. Agora, se ele queria subir antes dos Ravens pra pegar o Gerard Campbell, o Gerard tava na frente do Malachi Starks. Isso, sem dúvida, né? Então, é uma escolha que eu gosto, é uma escolha com valor posicional muito bom, é uma escolha que ela não sana uma necessidade imediata, mas esse não é o caminho, cara. Esse não é o caminho. O caminho é trazer talento. E você ter um talento desse, agora, numa defesa que já é super atlética, que é muito boa, que tem Jalen Carter, que tem ótimos jogadores, na minha opinião, foi um baita acerto e ainda temos mais um dia em que a gente vai ter bons prospects aí disponíveis na segunda e terceira rodada. Então, gostei muito da escolha. Também tô com o Antônio nessa. E agora vamos falar justamente desse segundo e terceiro round, né, Antônio? Daqui a pouco... Restou, né? Daqui a algumas horas a gente vai ter o início da segunda rodada. Os Eagles têm a escolha 64, ou seja, a 32, só que na segunda rodada. Então, vamos lá. Hoje, na minha visão, temos muitos jogadores disponíveis que podem ajudar os Eagles e podem ser interessantes pra gente, tá? Eu, particularmente, gostaria de ver um corner aqui pra nós, tá? Eu gostaria que os Eagles subissem pra tentar buscar o Trey Amos, tentassem, talvez, dar uma chance pro cornerback de Michigan, Will Johnson, né? Que tá machucado do joelho. Esse cara é muito bom. O problema é que ele tem uma lesão e parece que a lesão é grave. Então... eu tava com medo dele. se a gente não subisse muito, eu gostaria dessa escolha, viu, Antônio? Não, segunda rodada eu gostaria, mas na primeira eu tava com medo. Não vou negar. Eu acho que esse joelho dele é algo muito sério. Pra ele cair isso tudo, o cara é muito bom, como você falou, e não é normal ele sair da primeira rodada. Pois é. Bom, vamos lá. Antônio, hoje a gente tem alguns alvos. A gente tá na parte de baixo do draft, então, naturalmente, pra pegar um talento top entre a segunda e terceira rodada ali, nós teremos que subir. Dito isso, o que você gostaria de ver dos Eagles no dia de hoje, nessa sexta-feira de draft? Ali eu tô de olho em Tyrande, viu? Tyrande, acho que entrou na zona Tyrande do Eagles. A troca do Dallas Goedert tá cada vez mais eminente, né? Todos os reportes dão como certa. A gente também acredita que vai acontecer. E essa é uma classe boa de Tyrande, né? Tem o cara de Bowling Green, que você adora, Harold Fanning Jr., tem Mason Taylor, que o Howie já disse que gosta muito dele. Quer dizer, o Jeremiah disse que conversou com um GM, que é um dos melhores da NFL. E, cara, o Jeremiah é muito amigo do Howie. A gente supôs que era o Howie, né? Então, falou que esse cara gostava muito do Mason Taylor. Então, pode ser algo que faça sentido aí pro Eagles no segundo dia. Tem também o Arroyo, de Miami, que é bom. Será que tem alguma possibilidade da gente dobrar a Ed, Ale? Porque tem Tem! gente aqui. Acho que tem, mas não agora, viu, Antônio? Acho que não agora.
Eu não vejo... Eu acho que defensive tackle é bem possível. TJ Sanders, bem possível. TJ Sanders, Shemar Turner. Tem cornerback, a gente também gosta muito do Trey Amos, né? Mas o Trey Amos definitivamente precisaria de um trade-up. Eu acho que o Trey Amos tá exatamente nesse range agora de começo de segunda rodada até a 40 ali, 40 e pouco. E o Eagles teve a visita com ele, né? Sim, O Will Johnson tem a questão do joelho, vai muito do que o staff avalia que vale a pena o risco. É tipo o Sidney Jones. Lembra do sim. Sidney Jones, né? Aham, Que a gente aham. na segunda rodada. E não jogou a primeira temporada, a gente esperou, acabou que não deu certo, mas valeu a tentativa na minha visão. Segunda rodada, se você pegar um cara que tem talento de top 15 e consegue resolver a questão médica dele, é um steal, né? E o Sidney Jones não deu certo, não por causa da questão médica, não deu certo porque ele realmente não foi um bom jogador. Safety, Eu tem o gosto. Nick Emmanuel, o Nick Emmanuel, né, que era cotado para a primeira rodada, mas acredito que não chega para algo perto da gente, ele deve sair cedo na segunda rodada. Mas aí também tem Xavier Watts, Notre Dame, tem o E Mukuba, Texas, você tá esquecendo do principal de todos, mano. Kevin Winston Jr., Penn Nossa, eu amo State. esse cara, velho. Eu amo esse cara, na boa. Eu acho que seria uma baita escolha o Kevin Winston Jr. Ele não é tão versátil quanto o Malachi Starks, mas olha, pra mim, assim, é um cara que se o Eagles não quiser subir pra buscar alguém e ele tiver ali na 32 do segundo round, é dentro, tem que pegar, não tem jeito. O Oladejo também de UCLA é um cara que pode estar disponível, é um edge. Eu não sei se os Eagles vão dobrar em edge aí ou colocar linebacker e edge nesse momento, mas assim, agora eu acho que passa muito pelo seguinte, a gente tá numa situação em que o Eagles tá draftando por valor. Então, meio que não faz sentido a gente pensar em buracos no time, né? É que eu acho que no segundo round é onde o Howie vê um valor ali em safety. Eu acho que vale a pena pegar, tá? Safety, tight end. Agora, se o TJ Sanders tiver disponível, é a cara do Howie Roseman, o TJ Sanders, né? Que é um defensive tackle de Carolina do Sul. A gente sabe que o Moro Ojomo vai aparecer mais nessa temporada, mas a gente precisa de rotação, até porque ainda não confirmamos também se a gente vai pegar a opção de quinto ano do Jordan Davis. Então seria muito bom a gente trazer um defensive tackle, né? Eu gosto muito da ideia. Tem um outro nome aqui, eu tô até olhando o Aidan Powers, que é um cara que gosta do Eagles, ele é um analista amador, digamos assim, mas ele é muito bom e ele tem um substack dele, onde ele faz análises voltadas pros Eagles, né? Ele colocou alguns nomes aqui. Darius Alexander é um defensive tackle de Toledo, mesma escola do Quinion Mitchell. E ele falou aqui, olha, olho nesse cara porque ele é o número 47 no big board do Daniel Jeremiah. Então, pode ser que os Eagles tentem subir pra buscar ele, mas não é possível que vão deixar ele cair tanto pra cair no colo dos Eagles. Ele é basicamente igualzinho o Milton Williams. É isso que ele tá falando aqui. Aí ele fala do Mason Taylor, tight end de LSU, também acho que é interessante. Eu gosto mais do Harold Fanning Jr. um pouco mais pra baixo. Fala do Kevin Winston Jr. também, que é um safety. O Oladejo de UCLA. E aí ele traz um outro nome bem interessante aqui, que é o Charles Grant, que é um guard de William & Mary. Não é uma escola grande, mas muita gente gostou dele. E o Marcus Zambo, que é um jogador bem parecido, fez uma visita com os Eagles. Então, eu não acho que linha ofensiva tá longe aqui da cogitação do Howie. Só que um nome nessa lista me chamou muita atenção, viu, Antônio? O Jacob Parrish, que é um cornerback de Kansas State, ele, segundo o Aidan, é um dos caras mais legais de você assistir. Foi um dos caras mais legais de assistir nesse processo todo, né, de draft. E é um jogador que pode encaixar muito bem na defesa dos Eagles. É um cara que provavelmente vai ser um níquel, né, um terceiro cornerback. Pra quem não sabe muito bem o que é níquel, é a mesma posição do Avonte Maddox ali. É o cara que circula um pouco mais na defesa. Quando você tem 3 corners na formação, você vai ter esse terceiro cara, que é um cara geralmente um pouco mais baixo, um pouco mais rápido, que ajuda contra a corrida também. Então, o Jacob Parrish é um cara interessante. Eu acho que os Eagles podem estar de olho num corner também, por conta do valor posicional, Antônio. Corner tá ganhando muito dinheiro na liga. Então, ali se você conseguir pegar um cara bom na segunda rodada, você consegue um desconto ainda maior, né? E deixa de pagar, por exemplo, 10, 12,
14, 20 milhões pra um corner e por 4 anos você vai ter um cara bem barato. Isso é bem importante, porque como a gente já sabe, a gente tem Jalen Carter pra pagar, pagamos o Cam Jurgens agora, então tudo isso pesa. Agora, na terceira rodada, eu acho que pode acontecer mais movimento. Por quê? Eu acredito que o Howie não queira pagar muito pra subir, viu, Antônio? Eu acho que ele quer manter o preço das subidas dele o mais baixo possível. Ele sabe que ele tá numa posição ruim de draft, né? Na 32 nunca é bom você estar. Quer dizer, é ótimo, né? Estar porque você foi campeão, mas pra draftar talento não é a melhor das hipóteses, né? Só que assim, hoje você consegue fazer o seguinte: você consegue subir no segundo round já muito mais barato do que o primeiro. Aliás, a gente viu aquela aberração da troca dos Falcons, dando uma escolha de primeira rodada. Loucura. Não, absurdo. Pra subir no primeiro round. Então não faz nem sentido. E o Howie ontem pagou bem barato pra subir pra 31, até porque, né, é só uma posição já abaixo. No segundo round, essa subida sai mais barato. No terceiro, mais ainda. Então eu acredito que no terceiro, o Howie consiga subir mais pra buscar jogadores pra fazer a rapa, entendeu? Pegar ali um cara que caiu da segunda rodada, pô, esse cara aqui é interessante, vamos buscar ele, né? E aí você dá ali uma escolha de quinto, sobe, né, 6, 7 posições, tranquilamente. Eu acho que no terceiro round a gente tem mais chance de manobra e mais chance de movimento. Então eu tô esperando um pouco mais do Howie hoje. O que você acha, Antônio? Me surpreendeu que você esqueceu um nome que você adora. O Nick Scorton. Nick Scorton, é isso. Eu acho que ele não vai tá disponível pra gente no segundo round. Eu acho que ele deve sair bem cedo, tá? Eu também acho, só que na lista da ESPN, que é uma lista como qualquer outra, mas é uma lista relevante, ele é o número 64, exatamente, do board, e a nossa pick, né? Mas acho que realmente não vai estar disponível não pra gente. Eu também acho que não. Mas se tivesse, eu pegava. Aí, foi por isso que eu perguntei, dobrava Ed, entendeu? Assim, é como a gente falou, né? É um draft que vai levar em consideração o valor posicional e qualidade. Não tanto necessidade de elenco, né? E o Howie falou isso, inclusive, ontem na entrevista coletiva dele depois da escolha. Ele falou, cara, quando você tá draftando simplesmente por necessidade, você tá dando um tiro no pé, né? Errando, Porque você tá pegando um jogador que às vezes nem é tão bom só pra tentar suprir aquela falta, né? Então... E aí você erra o cara e pronto. Aí vira uma bola de neve isso aí. Exato. Olha, só pra gente passar rapidinho aqui, antes da gente finalizar, o Elliot Shore-Parks, que é um setorista dos Eagles, soltou alguns alvos, 10 alvos de segunda e terceira rodada pra hoje, né? Xavier Watts, que é o safety de Notre Dame, tá em primeiro. Em segundo, Trey Amos, cornerback de Mississippi. Terceiro, Elijah Arroyo, tight end de Miami. Em quarto, Will Johnson, cornerback de Michigan. Em quinto, Jaden Higgins, que é um wide receiver de Iowa State. Aí tem Nick Scorton, edge de Texas A&M. Esse nome eu acho bem interessante também. Tyrion Ingram Dawkins, que é o defensive tackle de Georgia. O Charles Grant, que a gente já falou aqui, linha ofensiva de William & Mary. Harold Fanning Jr., Bowling Green, tight end. E, por último, o Kevin Winston Jr. Me surpreende que o Kevin Winston esteja tão baixo em algumas avaliações aqui. Talvez a parte física dele não transfira muito bem pra NFL, mas são nomes aí pra gente ficar de olho. Então, só pra gente finalizar aqui, porque hoje a gente tem basicamente o draft pra rolar, a gente já falou sobre o Jihad Campbell, a gente vai fazer o seguinte, vamos ficar de olho nas escolhas dos Eagles, sempre que sair uma escolha a gente vai fazer a live no Instagram pra informar você, e depois a gente vai ter o podcast, né? Se a gente não conseguir fazer o podcast amanhã, depois das escolhas de segundo e terceiro round, a gente vai soltar um podcast geralzão no domingo, muito provavelmente falando sobre as escolhas, né? E aí eu vou até me alinhar com o Antônio e já posso adiantar pra vocês que o Iago do Águias no Ar vai fazer parte aqui da nossa resenha. Contratação de peso, velho. É o nosso Jihad Campbell, entendeu? Vai chegar pra somar legal, é um cara muito bom, vocês vão gostar muito dele, conhece demais do assunto e vai agregar bastante. Então, eu vou tentar já incluir o Iago nessa nossa próxima conversa, tá? Mas é isso aí. Então, hoje tem segundo e terceiro round do draft. Fique de olho. Antônio, gostou do podcast de hoje? Tá feliz?
Hoje tem mais bagunça do Howie. Muito assunto aí pra gente falar amanhã. Amanhã não, domingo, né? A gente vai ver o que a agenda liberar pra gente, né? É isso. Mas vamos dar um jeito de conversar sempre com a nossa galera, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Eagles Brasil. Valeu demais, tamo junto, até a próxima. Tchau. Abraço.